Este vídeo tratará de um resumo explicativo tipo um mini-livro sobre o livro de Marcos da Bíblia Sagrada. O livro de Marcos. O Evangelho do Servo Sofredor. O Evangelho de Marcos é o segundo livro do Novo Testamento e um dos 4 evangelhos canônicos. Escrito por João Marcos, um discípulo próximo de Pedro, este evangelho apresenta Jesus como o servo de Deus, destacando suas ações e poder em vez de longos discursos. É o evangelho mais curto e direto, com ênfase na obra, milagres e sacrifício de Cristo. Provavelmente escrito entre 55 e 70 d.C., Marcos foi dirigido a gentios, não judeus, especialmente aos cristãos de Roma. Por isso, o Evangelho explica costumes judaicos e usa expressões latinas. Temas principais do Evangelho de Marcos. Jesus como o servo de Deus. Diferente de Mateus, que destaca Jesus como rei, Marcos enfatiza suas ações e obediência a Deus, os milagres e a autoridade de Jesus. Mais a metade do Evangelho foca nos milagres, mostrando seu poder sobre doenças, natureza e demônios. O caminho para a cruz. Jesus se revela como o Messias, mas também como o servo sofredor, que veio para morrer pelos pecados da humanidade. A urgência da missão. Marcos usa a palavra imediatamente muitas vezes, dando um tom dinâmico à narrativa. A ressurreição e o chamado à fé. O livro termina com a vitória sobre a morte e o envio dos discípulos para pregarem o Evangelho. Estrutura e explicação do livro. O Evangelho de Marcos tem 16 capítulos e pode ser dividido em 3 partes principais. O ministério de Jesus na Galileia, Marcos 1 a 8. João Batista prepara o caminho, capítulo 1. O batismo e a tentação de Jesus, 1. O início do ministério e o chamado dos primeiros discípulos, 1. Milagres e curas, libertação de endemoniados, cura do paralítico e da sogra de Pedro, 1 e 3. Parábola sobre o reino de Deus, como a do semeador, 4. Jesus acalma a tempestade e multiplica pães e peixes, 4 e 8. Importância. Essa seção estabelece a identidade de Jesus como alguém com autoridade sobre doenças, natureza e o mundo espiritual. O caminho para a cruz, Marcos 8 a 10. Pedro reconhece Jesus como o Cristo, 8. Jesus prediz sua morte e ressurreição pela primeira vez, 8. A transfiguração de Jesus, 9. Ensino sobre humildade, serviço e o reino de Deus, 9 e 10. Importância. Jesus começa a revelar que o Messias não veio para governar com poder terreno, mas para sofrer, servir e dar sua vida. A paixão, morte e ressurreição de Jesus, Marcos 11 a 16. A entrada triunfal em Jerusalém, 11. Conflitos com os líderes religiosos, 11 e 12. O sermão profético sobre o fim dos tempos, 13. A última ceia e a traição de Judas, 14. A crucificação e morte de Jesus, 15. A ressurreição e a ordem para pregar o Evangelho, 16. Importância. A cruz é o ápice do Evangelho, mostrando que Jesus veio para servir e dar sua vida em resgate por muitos, Marcos 10. Lições do Evangelho de Marcos. Jesus é o Filho de Deus, mas veio como servo. A fé em Jesus exige ação e compromisso. O reino de Deus é acessível a todos, mas exige humildade. O sofrimento de Jesus foi necessário para a salvação. A ressurreição é a prova final da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Conclusão. O Evangelho de Marcos é rápido, dinâmico e cheio de ação, ideal para leitores que querem ver Jesus em movimento. Ele apresenta Jesus como servo e salvador, cuja missão foi dar sua vida para redimir a humanidade. Ao final do livro, Jesus ressuscita e envia seus discípulos a pregarem o Evangelho, mostrando que a obra de Cristo continua através de seus seguidores até os dias de hoje. Gostou das explicações? Curta e compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais vídeos. Vamos entender todos os livros da Bíblia e muito mais.